A proposta é que essa palestra de hoje e de amanhã, a gente consiga passar para vocês o conceito, novos conceitos que estão surgindo na medicina única. E, além disso, amanhã a gente também vai fazer uma mesa redonda aqui, às 9 horas, para falar sobre programas de internacionalização de alunos e docentes, e de publicações em periódicos de fator de impacto internacional, como a gente escolheu a revista, como fazer para tentar publicar fora. Tá? Agradecer ao professor Rafael Felipe por ter aceito esse desafio de vir até Petrolina e falar para a gente, trocar um pouco da sua experiência em relação à medicina translacional, que faz parte da disciplina, esse workshop do programa Imaginologia Aplicada à Medicina Veterinária Translacional. Tá? O Dr. Rafael ele é formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 2005. Depois ele fez residência em laboratório clínico de diagnóstico na Unesp de Araçatuba. Depois fez mestrado em Ciências Veterinárias na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Depois o doutorado na Universidade Estadual de Londrina. Tanto o mestrado como o doutorado, ele fez parte da pesquisa na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Então, ele tem essas experiências para trazer para a gente. E hoje é coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal do Paraná. Então, professor, muito obrigado e bem-vindo. Boa tarde, gente. Agradecer mais uma vez o convite dos dois Alexandres, né? É um prazer imenso para mim, né? Eu sou pernambucano, de Olinda. Oi. Agora sim, melhorou. E saí da minha terra tem muito tempo, já há 14 anos. Então é a primeira vez que eu volto para o meu estado para dar uma palestra. Isso é muito gratificante para mim. Tá? É um desafio, né, como o Alexandre falou. Hoje eu estou à frente do programa da coordenação, junto com a professora Júlia Arantes. A minha linha de pesquisa é mais parecida com o professor de vocês aqui, com o Mário Suorta. Eu trabalho com carrapatos e vetores em geral. Mas eu vou passar um pouquinho da experiência e da visão que o nosso programa está começando a implantar agora lá em Curitiba. Eu estou em Curitiba desde 2014. Eu antes era professor também de zoonoses lá na Federal em Areia. Fiquei lá por 4 anos e em 2014 fui transferido para Curitiba. Então, o tema da palestra de hoje são esses nomes esquisitos aqui, né? Zoobiquidade, transbiopolítica e medicina translacional. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Eu acho que tem alguns vídeos aqui. Eu já vou aumentar o volume para ver se vocês vão conseguir pegar. Que no final a gente vai ver que tudo culminará em saúde única, que é o conceito que vocês provavelmente estão mais acostumados. Quem tem ideia do que seria isso aqui? Na verdade, eles são termos equivalentes. Alguns deles são sinônimos da saúde única, como saúde única, transbiopolítica e biologia integrativa. A sinonímia da medicina única também é um outro conceito amplamente utilizado na literatura internacional, que tem como sinônimos medicina única, medicina comparada, translacional. Algumas publicações tratam também como medicina evolutiva e a zoobiquidade. O conceito de zoobiquidade, ele teve o boom, né, o início, com o lançamento do livro da doutora Bárbara. A doutora Bárbara é uma médica, cardiologista, hoje está vinculada à Universidade de Davis, na Califórnia. E o conceito que ela descreveu foi que as pessoas e os animais têm muitas coisas em comuns. E que dificilmente você veria, até hoje isso acontece, é muito difícil você conseguir colocar no mesmo lugar um médico e um médico veterinário para trabalhar juntos. Não à toa que os cursos de medicina eles têm um déficit muito grande
na formação de zoonoses. Né? Como destaque, a gente poderia colocar os casos de febre maculosa, dos pacientes que vêm a óbito, mas por falta de preparo dos médicos na formação epidemiológica da doença. E que, no final, eles têm uma abordagem comum sobre diagnóstico, sobre tratamento e sobre cura. Então, pedi para vocês um pouquinho assistir o vídeo de onde tudo começou, nas palavras da própria criadora do conceito. 10 years ago, I got a phone call that changed my life. At the time, I was a cardiologist at UCLA specializing in cardiac imaging techniques. The call came from a veterinarian at the Los Angeles Zoo. An elderly female chimpanzee had woken up with a facial droop, and the veterinarians were worried that she'd had a stroke. They asked if I'd come to the zoo and image the animal's heart to look for a possible cardiac cause. Now, to be clear, North American zoos are staffed by highly qualified, board-certified veterinarians who take outstanding care of their animal patients. But occasionally, they do reach in to the human medical community, particularly for subspecialty consultation, and I was one of the lucky physicians who was invited in to help. I had a chance to rule out a stroke in this chimpanzee and make sure that this gorilla didn't have a torn aorta. Evaluate this macaw for a heart murmur. Make sure that this California sea lion's pericardium wasn't inflamed. And in this picture, I'm listening to the heart of a lion after a life-saving collaborative procedure with veterinarians and physicians where we drained 700 cc's of fluid from the sac in which this lion's heart was contained. And this procedure, which I have done on many human patients, was identical, with the exception of that paw and that tail. Now, most of the time, I was working at UCLA Medical Center with physicians discussing symptoms and diagnoses and treatments for my human patients. But some of the time, I was working at the Los Angeles Zoo with veterinarians discussing symptoms and diagnoses and treatments for their animal patients. And occasionally, on the very same day, I went on rounds at UCLA Medical Center and at the Los Angeles Zoo. And here's what started coming into very clear focus for me. Physicians and veterinarians were essentially taking care of the same disorders in their animal and human patients. Viram aí? Então, o que seria a ubiquidade? Espécies animais, elas são muito mais próximas do que a gente imagina. Médicos e médicos veterinários vêm atuando sobre os mesmos problemas, tentando desvendar problemas complexos, seja eles comportamentais, sociais ou problemas de saúde. A gente vai começar agora sobre vários conceitos comportamentais e eu trouxe primeiro para vocês a monogamia. Né? Pela foto vocês veem que meus 3 filhos não estão muito adeptos a esse conceito. Né? A geração de hoje está bem distante, mas a gente tem algumas espécies animais, papagaios aqui também, eles têm esse comportamento. Nós temos também vários problemas. Então, a depressão pós-parto em mulheres acomete em 1 a cada 4 mulheres. E o que isso tem de diferente da medicina veterinária? Nada. Nós temos muito problema, né? Os médicos veterinários da clínica de equinos aqui devem saber bem mais do que eu, mas algumas éguas elas podem sim desenvolver depressão pós-parto e rejeitar o seu filhote, não realizar o aleitamento e muitas vezes até matar esse potro a coices.
Nós temos vários problemas de saúde. Os cânceres, que são onde a pesquisa está mais avançada, na linha de translacional, a gente vai começar um pouco daqui a pouco. Obesidade, diabetes mellitus, automutilações, seja ele no pastor alemão ou em adolescentes, um caso bem comum. E o caso da depressão, né? Então, hoje a gente conversando pela manhã, o Edson me lembrou uma coisa, quando a expressão de que o cachorro é a cara do dono é verdade. Eu tenho uma Yorkshire lá em casa que é terrível. E o resumo da história é esse. Apesar de espécies serem diferentes, nós temos problemas muito comuns. A gente tem o problema do suicídio. Hoje, tem alguém que não é veterinário aqui? Então, hoje é um problema sério na medicina veterinária a quantidade de suicídios. Isso está passando na mídia, em todo lugar. Vocês já se fizeram essa pergunta, se animais podem cometer suicídio? Dependendo da pesquisa científica que vocês façam, alguns autores, pesquisadores internacionais, eles sim consideram que esse suicídio possa ser possível, principalmente nos casos em que os animais estão acometidos por parasitoses terminais. Uns autores falam que eles se isolam, outros sim que é um próprio suicídio, mas que existem, de verdade, episódios que levam a entender que os animais cometem suicídios. Essa ponte aqui, a Overton, ela é na Inglaterra, e por alguma razão os cães chegam aí e pulam para a morte. Já foram 50 casos, desde 1950, em 2006, no intervalo de 6 meses, eles tiveram 6 casos, quase um por mês, e que de tanta manifestação da população, eles conseguiram que a prefeitura local colocasse uma placa de aviso. Até hoje ninguém sabe o que leva esses cães a pularem, mas é um indício. Existem ainda alguns artigos científicos que relatam principalmente a falta de estudos de evidência científica comprovada de que os animais cometem suicídios. São muitos estudos de associação, outros baseados em evidência. E, recentemente, a BBC, que é um dos canais de imprensa mais famosos do mundo, ele noticiou isso aqui, que, na verdade, não era bem um suicídio, mas acende a luzinha aí para a pesquisa. Afinal, a gente está aqui pela pós-graduação, e isso é um campo que ainda merece ser estudado. Vamos falar do nosso primo mais próximo, né? Os macacos. Como um dos temas de amanhã é internacionalização, esse aqui eu preferi não pôr legenda. Então, vocês já vão praticando o inglês aí, que hoje na ciência é necessário.
quem dirigir não beba, né? Eu não sei se algum de vocês já tiveram curiosidade de ver esses vídeos na internet. Então, tem uns pesquisadores que estão trabalhando nessa linha que acreditam que seja uma predisposição genética, né? Os primeiros relatos de ingestão de bebida alcoólica por primatas não humanos dizem, alguns trabalhos científicos, que é datado de 9.000 a.C., algumas frutas. A mais conhecida de todo mundo é a marula, né? Tem vários vídeos famosos com os elefantinhos caindo lá. Tudo bem? Um médico alemão, considerado o pai da medicina comparada, ele escreveu isso aqui em 1927. Então é engraçado, quando o professor Edson falou no início, nós vamos conversar sobre conceitos novos. E a gente vai ver que não tem nada de novo, né, gente? Então, em 1927, ele falou que não deveria existir uma linha divisória entre a medicina humana e animal. 1927. A gente está em 2018 e até hoje, infelizmente, é assim. Então, o que seria medicina comparada? Enquanto a zoobiquidade é uma teoria, a medicina comparada é a zoobiquidade na academia, na prática. Então, é assim que as escolas ensinam os alunos, onde médicos e médicos veterinários são confrontados com problemas similares e que alguns pesquisadores eles consideram como 2 ramos da medicina única, que é um outro conceito que a gente vai conversar hoje. Mas o que pouca gente sabe é que o Claude Bouguereau, que foi um médico, que é um francês, o mesmo que criou o curso de medicina veterinária em 1761, ele já havia descrito o conceito de patobiologia comparada em 1760. Então, em 1760, já existiam pesquisadores visionários que conseguiam descrever claramente que humanos e animais eles tinham patologias similares. E daí surgiu a nossa profissão, da maioria aqui de vocês. Essa é a primeira escola de medicina veterinária na França, em Lyon. Ela foi fundada em 1761. Essa aqui foi a foto que eu melhor encontrei na internet da nossa história. Ainda, o Dr. Erasmo Darwin, ele foi outro pesquisador que colaborou com esses conceitos de medicina comparada. E o que me surpreendeu, eu sou professor de zoonoses, é que eu achei esse texto, esse livro de 1794, de que, ao que tudo indica, seria o primeiro livro de zoonoses da história. Ele, na época, intitulou o livro como Zoonomia, e que esse livro falava de doenças infecciosas em animais e em seres humanos. A medicina comparada tem diversas aplicações. Eu trouxe aqui para vocês uma de destaque, que é um artigo do Dr. Albert Sabin, em que ele fala sobre como a vacina de poliomielite ela foi desenvolvida. E ele deixa claro no artigo como foi importante os estudos com 9.000 macacos, 150 chimpanzés e 133 voluntários para observar as diferentes estirpes virais do vírus da polio, o que foi determinante para a produção da vacina que a gente usa até hoje. Quando a gente vai forçar mais ainda sobre medicina comparada, a gente vai ver que um deus grego, o Asclepios, ele era considerado, na mitologia grega, ele era o deus da medicina e o deus da cura. E se vocês observarem aqui nessa imagem, ele tinha esse bastão, que é conhecido como o bastão de Asclepios, e que hoje ele faz parte dos símbolos da nossa profissão, da medicina, da farmácia, da odontologia e da fisioterapia, todos da área de saúde. Mas o boom mesmo, onde que a medicina comparada chega de fato na medicina veterinária? Quando os médicos veterinários começaram a fazer parte de fato e com importância. Após a Segunda Guerra Mundial, os médicos nazistas eles realizavam experimentos absurdos, né, de inoculação experimental em idosos e crianças. Nesse aqui é um exemplo de tuberculose, e isso, ao final da guerra,
esses médicos, 23 médicos nazistas, eles foram levados ao júri, né, de Nuremberg, e que em 1946 foi criado o Código de Nuremberg. Muitos desses médicos foram condenados à morte pelos experimentos realizados, e a partir daí surgiu o primeiro código de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. E durante e após esse código de ética foi que se identificou, de fato, a necessidade do uso de animais em pesquisa, isso em 1946. A partir daí, apenas em 1963, o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos ele elaborou o primeiro guia de procedimentos envolvendo os animais de laboratórios para que os pesquisadores utilizassem-os de forma científica, técnica e humanamente apropriada. Essa profissão é tão reconhecida, né, que seria similar ao nosso RT de biotélios, que a gente vai começar um pouquinho. Existem alguns programas de residência nos Estados Unidos. Eu vou destacar aqui o da Ohio State, que é um parceiro nosso, aqui da Univasf também. É um programa de 2 a 3 anos de treinamento, que você pode fazer junto com o mestrado, e que vai te deixar apto a prestar as provas de certificação. Existem programas também na Universidade do Colorado, na Penn State, e que no final culminam com a sua certificação de especialista em animais de laboratório. O salário médio de um pesquisador, de um board certified, como fala, em animais de laboratório, gira em torno de 90 a 120 mil dólares por ano. Um salário bem considerável. No Brasil, nós temos a redução do CONSEA de 2012, em que deixa claro que é de responsabilidade de médicos veterinários serem responsáveis pelo biotélios, principalmente porque envolve procedimentos cirúrgicos e muitas vezes eutanásias de animais. Existiram algumas ações jurídicas contrárias a isso, mas que a Advocacia Geral da União, né, bateu o martelo, e em 2017 o nosso conselho soltou a própria portaria em que define e regulamenta que médicos veterinários devem ser RTs de laboratórios envolvendo experimentação animal. Quem tem interesse nisso? A gente vai falar de especialização, de internacionalização amanhã. Onde eu consigo me especializar nessa área fora? Quais são os programas de pós-graduação? Eu vou destacar alguns aqui, existem bastantes. Eu vou destacar o programa da Michigan State, onde a gente lá na UFPR tem uma parceria muito boa, principalmente com o professor Fabiano Montiani, que é oftalmologista. É um programa de medicina comparada e biologia integrativa, e que agora o doutor Simon, em parceria com o professor Fabiano, lá da UFPR, aprovaram um projeto de 8 milhões de dólares para estudar um gene que pode promover a cura da cegueira. Isso é medicina comparada. Existem projetos ainda na Ohio State. Esse aqui é um grande parceiro de um professor de vocês, professor Matheus Mattiusi, que faz parte do grupo. É um projeto, uma escola de renome, um programa muito bem conceituado. Existem também programas na Universidade de Cambridge, na UC Davis, na Califórnia, em Stanford e na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Esse aqui eu faço um agradecimento especial, que é onde foi a minha formação. O professor Edson já mencionou. Passei um bom tempo lá, né? E o conceito de medicina única? O que seria medicina única? Nada mais é do que são os estudos que envolvem uma pesquisa epidemiológica, laboratorial e clínica das doenças transmissíveis. Quem daqui acha que faz medicina única aqui nos programas de pós-graduação? Nada novo. Só que a medicina única, ela trabalha numa forma de definir uma estratégia de emprego do conhecimento para tratar doenças espontâneas dos animais ou doenças espontâneas em seres humanos que podem ser translocadas de uma espécie para outra. E aí a gente chega no outro conceito de medicina translacional,
Então, existe um periódico, né? Eu acho que vocês, toda vez que a gente entra em pós-graduação, escuta duas revistas, a Nature e a Science. A Science ela fez essas subdivisões, e tem essa subdivisão que é a medicina translacional, o fator de impacto dela é 17. Uma revista muito difícil de a gente conseguir publicar nela. Mas a pergunta, esse texto aqui do professor Fabiano na clínica veterinária é: será que é possível fazer ciência sem fazer experimentação em animais? Então, a gente está vivendo uma onda, as ONGs batendo muito forte, a própria formação de direito dos animais, de proteção animal. Será que tudo eu consigo fazer sem experimentação animal? O que seria de nós hoje sem os beagles, né? As meninas aqui usam cosméticos, usam batom, esmalte de unha e por aí vai. Essa aqui é uma médica que descobriu que a ciclosporina é um antibiótico que serve para tratar oveítes tanto em cães como em seres humanos. E o professor Fabiano, que é meu amigo, eu vou acreditar nele, porque eu não entendo nada de oftalmologia, ele fala que, por essas imagens, eu consigo dizer claramente que essa ceratoconjuntivite nessa mulher é similar à do cão. Enquanto essas distrofias aqui do homem são similares às do cão. Isso é medicina comparada. Mas a medicina comparada não é de hoje. Em 1990, quando teve o boom dos estudos envolvendo neoplasias, ela já ocorria quando estudavam tumores espontâneos em cães e gatos como modelos para seres humanos. Hoje a gente vê mais em camundongos, é o que sempre passa nos noticiários. Um outro docente nosso, do nosso programa, o professor Marlos Gonçalves, ele está trabalhando com modelos espontâneos de cardiomiopatias, como forma de tentar prever e melhorar o prognóstico de certas patologias que são comuns em cães, principalmente em cães e em seres humanos. A nossa outra docente do programa, a professora Simone Tosses, ela vai também nessa linha, mas não como translacional, e sim como evitar o uso de animais em aulas práticas, em modelos de ensino. Então, a professora Simone Tosses, ela criou esse protótipo para estudar para palpação, né, de próstata em cães, normal, hiperplásica e neoplásica, em que o custo é baixo e o aprendizado dos alunos é muito grande. E o trabalho da professora Simone Tosses ele tem sido reconhecido quando, em 2015, ela ganhou um prêmio da World Animal Protection por desenvolver um protótipo para realizar coleta de urina em cães por sonda. Então, esse é um protótipo, nada mais do que um cão comprado em pet shop, com um modelo que envolve aí, gesso e papel machê. E esse ganhou um prêmio pela Organização de Proteção Mundial contra os Animais. Ela vem desenvolvendo vários modelos que são usados em aula prática. Esse aqui, para realizar cistocentese em animais, nada que um bicho de pelúcia. A textura dessas estruturas aqui que ela utiliza são similares às nossas, de forma que os alunos aprendem, de fato, como realizar cistocentese sem o uso de animais nas aulas práticas. A professora Simone ela tem uma disciplina optativas no curso de graduação e pós-graduação, que se chama Métodos Alternativos ao Uso de Animais no Ensino, e que isso aqui vem ganhando cada vez mais poder no Brasil inteiro. Só que nem tudo são flores, né? Muitos pesquisadores questionam se os modelos animais seriam mesmo a solução para tratar patogenias humanas. E isso quem está dizendo é um pesquisador que publicou um artigo na Nature. E tudo isso, né, porque quando a gente fala claramente, ratos não são homens. E por que isso? Porque, apesar de eles serem um bom modelo de estudo, as respostas imunológicas de ratos, coelhos, primatas não humanos, dentre outros, elas são diferentes de seres humanos. Por isso que muitas vezes a gente lê alguma notícia que foi descoberta uma molécula que funcionou muito bem para câncer em camundongos.
e essa molécula nunca chega nos humanos, porque é uma abordagem totalmente diferente. Mas é inegável a importância dos animais para os seres humanos. Então, a violência doméstica é uma coisa que afeta muitos lares do Brasil. Isso é muito comum. E o que essas duas imagens têm de similaridade, de conexão? A professora Rita, que é uma outra docente do nosso programa, ela trabalha nessa linha entre o elo de violência doméstica e dos animais. E ela descreve, nesse texto de opinião, qual o papel que o médico veterinário pode exercer como agente de transformação social nos casos de violência. O meu amigo professor Edson me disse que isso aqui é uma imagem clara de hemorragia pulmonar. Eu vou acreditar nele e vou repetir para vocês. Amanhã, ao longo da disciplina, ele pode falar isso melhor, né? Mas existem similaridades claras entre o agressor de uma criança e de um animal. Então, a professora Rita, ela descreve que muitas vezes um pai que agride um animal, ele agride uma criança e ele sofreu agressões quando ele era pequeno. E, dentre outras causas, existem a síndrome de Munchausen. O que seria isso? Isso aqui ocorre quando alguém, de forma inconsciente, digamos assim, ela descreve que aquela criança ou aquele animal está sofrendo de alguma patogenia. E ela fala aquilo e acredita naquilo de tanta forma que ela promove maus tratos, seja ele privando a criança ou o animal de fazer certas atividades ou dando medicamentos em excesso para aqueles dois. E geralmente eles atribuem por parte da mãe, que quer de alguma forma ter a atenção do marido. Então isso também está ligado aos casos de violência doméstica. Existem vários programas de pós-graduação, a gente vai conversar bastante amanhã sobre isso, que vocês podem fazer mestrado, doutorado de sanduíche fora, em parceria, envolvendo pesquisas translacionais. Eu trouxe aqui a grade curricular da Universidade de Califórnia, lá em Berkeley, porque é uma coisa que o veterinário não está acostumado. Então, um veterinário que vai para esse programa, ele vai ter um bloco de aulas de bioengenharia, clínica e de negócios e tecnologia. Então, isso aqui é o futuro. A gente está acostumado àquela grade quadradinha, físio, epidêmio e diagnóstico. O Brasil hoje, ele produz muita ciência, mas ele gera nada de patente. Por isso que a Coreia do Sul está lá na frente e a Índia está lá na frente, quando comparados a gente. Então, a gente precisa embutir isso nas escolas, principalmente nos cursos de pós-graduação, que é onde começa isso, modificar essa cultura de geração de patente e de negócios que vai trazer retorno, de fato, para o país. Mas que todos os artigos são taxativos, gente. Médicos e médicos veterinários, eles não interagem. São raros os casos em que a gente vê um médico fazendo parte de equipes multidisciplinares. E apesar do conceito de saúde única hoje ser totalmente conhecido, ele é apenas conhecido. Na prática, isso não acontece. E isso me estranha muito, nos estranha muito, porque, na verdade, a interação homem-animal, isso aqui é um outro texto do professor Fabiano, data de 79 d.C., onde um cão-guia já faz o seu trabalho com cegos. O grupo do professor Fabiano, ele presta atendimento a cães-guias de forma gratuita, um projeto de extensão e também alunos de pós-graduação, onde os animais eles recebem um atendimento gratuito e todo um acompanhamento para desenvolver o seu trabalho social. E falando em social, a gente chega no conceito de transbiopolítica. A transbiopolítica ela é equivalente à saúde única, mas ela traz
uma coisa que a saúde única não consegue mensurar, que é a política. E de que forma ela traz essa política? Nós vamos usar esse estudo realizado na Universidade de Oxford, que avaliaram os veganos. Tem algum vegano aqui? Não. Então, qual é o objetivo do estudo? Quais são as causas em que levam uma pessoa a ser vegana? Essa foi a pergunta que o grupo queria responder. E usando a transbiopolítica, eles observaram o quê? Que as mulheres tinham mais chance, né, mais chance de defenderem os direitos dos animais, e que a maioria dos veganos eles classificaram como os veganos éticos, porque eles acreditavam que essa dominação dos humanos pelos animais não era correta, que animais e seres humanos eles são iguais e que por isso eles abdicavam do seu direito de ingerir proteína animal para respeitar isso. E a conclusão do trabalho dele foi que os veganos eles deveriam ser subdivididos de acordo com a sua motivação. Eles consideram as vidas dos animais iguais às dos seres humanos e que isso foi conseguido com transbiopolítica. Que no final é saúde única, né, gente? Aí a gente chega para a cereja do bolo, que hoje é o carro-chefe de muitos programas de pós-graduação no Brasil, e eu tive acesso a alguns títulos já de projetos que estão sendo desenvolvidos pelos mestrandos daqui. Cerca de 70% eles caem aqui dentro da saúde única. Esse aqui é o famoso guarda-chuva da saúde única. Ele foi adaptado do original, em que engloba todas as disciplinas e áreas que convergem para a saúde humana, animal e ambiental. Antes de continuar a palestra, eu gostaria de mencionar a forte parceria que já existe entre as nossas instituições. E isso graças ao congresso, né, o ICOFAI, que é um congresso de patógenos na interface humana, animal e ambiental. Ele foi a quarta edição em novembro passado, que foi em Doha. A segunda edição a gente realizou em Porto de Galinhas. Eu ainda era professor da UFPB. Teve uma participação ativa do professor Celso e do professor Matheus Matiusi aqui de vocês, e que até hoje esse congresso ele vem ganhando importância no cenário mundial. Então, apesar de a gente, de um dos motivos de eu vir para cá é formalizar uma parceria, essa parceria ela já vem existindo de maneira informal, há muito tempo. Existem vários projetos, gente, vários programas de pós-graduação em que vocês podem procurar material para se aperfeiçoar nas universidades dos Estados Unidos, de maneira gratuita, muito material online, muita aula. Na Universidade de Utrecht, que é uma universidade respeitadíssima na Holanda, e na de Ohio. Esse aqui é o nosso programa. Hoje o nosso programa é um programa de pós-graduação Conceito 5, da CAPES. Nós temos 6 linhas de pesquisa, e o desafio dessa nossa gestão, nesse quadriênio, é modificar o nome do programa para Ciências Veterinárias, Medicina Translacional e Saúde Única. Pelo pouco que eu apresentei aí para vocês, alguns dos projetos que os nossos docentes vêm desenvolvendo, seria mais a cara do programa. Isso aqui é saúde única. Essas fotos foram gentilmente cedidas pelo meu aluno de doutorado, o Ahmed Kaedel. Ele é da Somália, começou no doutorado comigo esse ano. Ele atuou como médico veterinário das Cruzes Vermelhas, na África, por bastante tempo. Vocês observam isso aqui, um abate. Lindo gatinho aqui, a professora Ana Amélia vai ficar feliz vendo esse gato. Isso aqui é uma comunicação, gente, com o principal rio da região. Por aqui vão patógenos. E o que tem de diferente daquela foto para essa foto? Só o local. Isso é saúde única. Não interessa o lugar. As coisas acontecem
As mesmas coisas acontecem em locais diferentes. Então aqui você tem, só trocou a espécie, né? Do cão para o gato. Você tem aqui, ó, numa das principais rodovias, eu preservei o nome da cidade aqui, mas é uma cidade do Nordeste. Existe uma outra linha de saúde única, que muitos professores seguem. O professor Alexandre segue, o professor Maurício Horta, que é a utilização de animais de companhia como sentinelas para a saúde pública. O conceito de sentinela ele começou lá com os mineiros, quando eles iam extrair minérios nas minas e levavam os canários como sentinela. E quando a qualidade do ar começava a ficar ruim, esse canário geralmente vinha a óbito, eles eram um sinal de que a qualidade do ar já estava ruim e que eles deveriam abandonar a mina. Então esse é o primeiro exemplo de animal sentinela que se conhece e que tem grande importância para a saúde pública. Hoje a gente só escuta falar no jornal de manhã, de tarde, de noite sobre os macacos, que são sentinelas para a febre amarela, apesar de não ter nada a ver de culpa nenhuma com a doença, né, mas que vem sofrendo bastante, principalmente pela população não esclarecida. Hoje, a Organização Mundial de Saúde considera a resistência antimicrobiana como o principal problema de saúde pública mundial. Nós temos cepas de diversas bactérias resistentes a muitos antibióticos. E isso vocês têm um professor qualificadíssimo aqui, trabalhando, que é o professor Matheus Mattiose, trabalha muito bem nessa área. E aqui eu trouxe dados do CDC, em que mostram que muitas vezes a resistência bacteriana à penicilina começou lá em 1940. Então eu sou do tempo ainda em que eu ia no médico, ele passava 7 dias de amoxicilina. Se eu estava na faculdade, ainda interrompia um pouquinho, porque devia ter algum churrasco. Eu dizia, é só hoje, eu vou parar de tomar para tomar minha cervejinha e continuo amanhã. E hoje a gente vai para o médico, toma dose única, um comprimido só. Né? Quem sofre de gastrite sofre até, porque é muito forte a dosagem, mas esse é o futuro. Hoje o carro-chefe de qualquer clínica de pequenos animais, depois de problemas dermatológicos, são as hemoparasitoses, em que os médicos veterinários simplesmente prescrevem doxiciclina, sem nem saber se o animal precisa ou não. E vale lembrar que a doxiciclina é a única droga que eu tenho para tratar a febre maculosa. E se eu começar a ter cepas resistentes, eu vou tratar os humanos com o quê? Se eu for para leishmania, então, nem se fala. Alguém acredita nisso aqui? Eu sou pernambucano, odeio frio. Estou morando em Curitiba, que é a capital mais fria do Brasil. Mas mesmo eu já consigo notar lá que as coisas lá não estão tão frias assim como eram antigamente. Então, o aquecimento global, ele de fato, ele tem modificado a dinâmica de transmissão de doenças, principalmente as transmitidas por vetores. Esse aqui é o AMED, que é o meu aluno de doutorado. Semana passada a gente estava numa coleta de campo. Eu cheguei em Curitiba 4 anos atrás. Alguns pesquisadores fizeram, Rafael, muda de área, porque se você depender de carrapato aqui, você vai morrer de fome, porque não tem carrapato não. Tá? Hoje a gente faz estudos em alguns parques lá que sim, tem carrapatos. Bastante até. Isso aqui é uma realidade, né? Nós vivemos aí os últimos 2 anos a epidemia de Zika vírus e chikungunya, que colocou o Nordeste na mídia de uma forma negativa, mas que sim, tem a ver com aquecimento global. Isso aqui é a minha terra. Lá, se São Pedro suar, alaga. Não precisa nem chover. E o que isso traz? Além dos transtornos, batida de carro, eu me atrasar para o trabalho, eu me atrasar para a faculdade. Isso traz doença, gente. Isso traz casos de leptospirose. Isso traz casos de diarreia. Isso traz problemas de pele. Isso aqui é um dos traços das visitas do AMED como um veterinário da Cruz Vermelha. A diferença aqui é só a falta d'água. Mas a diarreia e a transmissão das doenças aí acontece de mesma forma.
Vocês têm alguma semelhança nessa foto? Isso aqui é aqui. Isso aqui é na Somália. Os problemas são os mesmos. Quando a gente pensa, nossa, o povo lá na África sofre bastante, né? Nós aqui também sofremos de muitos problemas. Então, uma falta d'água hoje é um problema muito sério no mundo. Alguns pesquisadores acreditam que essa fonte de águas contaminadas também contribuem bastante para a resistência de antimicrobianos e que classificam, né, gente, isso aqui como, de fato, o que interessa na pesquisa. Eu acho que eu acabei por hoje. Muito obrigado. Alguém tem perguntas para fazer para o professor Rafael? A hora é agora. Rafael também. É mais uma dúvida minha, talvez não seja de todo mundo, mas teve um slide que tinha um termo modelo espontâneo. Eu achei legal o que você desenvolveu, mas eu fiquei na dúvida o porquê espontâneo e qual a importância dele, se você pudesse explicar. O modelo espontâneo nada mais é do que quando a doença ocorre de maneira natural. Eu não necessito fazer uma infecção experimental. Isso seria um modelo espontâneo. Por exemplo, diabetes. É um modelo espontâneo em cão. Então, eu utilizo esse modelo para transportar para humanos e, assim, avaliar. Seria isso. Primeiramente, obrigado, professor, por trazer essa explanação acerca desses temas que tem sido novidade, né? E eu acho que o médico veterinário ele já começou a despertar um pouco para essa questão dessa troca de conhecimento com outros profissionais da área da saúde, né? Mas eu acho que existe uma resistência muito grande por parte dos médicos, né? E aí eu queria saber, na opinião do senhor, de que forma que a gente pode sensibilizar essa classe para não só incluir o médico veterinário, mas também outros profissionais, né? Porque a gente sabe que outros profissionais também sofrem, né? Com essa diferença, às vezes, com esse... Eles criam um precipício, muitas vezes, né? Entre eles e outros profissionais. Queria saber o que o senhor acha que pode ser feito, né? Para a gente sensibilizar mais esses profissionais. Eu acho que todo médico veterinário quer saber isso, né? Como faz. Existem alguns exemplos de sucesso. Eu citei dois aqui, a Universidade de Penn e a UC Davis, na Califórnia. O que eles notaram? Que onde ocorre a interação? Ocorre a interação quando os cursos eles estão localizados dentro de um mesmo campus. Então, quando tem um curso de medicina, um de fisioterapia, um de odonto, um de médico, um de veterinária e biologia, no mesmo campus, tendo as mesmas aulas, essa barreira é quebrada. Então, se você vai fazer um curso de bioquímica, para que você dá uma aula de bioquímica? Para biologia, para medicina veterinária e para odontologia. Você dá uma classe de bioquímica comum a todo mundo, que a base bioquímica é a mesma. Então, existem muitas disciplinas, nas básicas, que podem ser ministradas de forma igualitária para todos. E isso, alguns artigos, depois eu vou deixar para vocês disponíveis, eles são claros. Nesses locais, a saúde única de fato acontece, a formação. E pelo próprio depoimento da doutora Bárbara, ali vocês viram, a UC Davis ela tem isso. Então, de manhã ela estava na medicina, de tarde ela estava no zoológico. Então, enquanto no Brasil isso não for realizado, né, vai ficar só na teoria. Na prática é bem difícil. No ano passado, tivemos a oportunidade de irmos lá até os Estados Unidos, inclusive contigo. Caminhamos por aproximadamente 6 ou 7 universidades. E conversamos com alguns médicos,
professores e residentes e por que eles estavam ali e tal. Lá a gente percebeu, pelo menos para mim ficou claro, que não existe essa barreira, né, que acontece aqui, e que, muito pelo contrário, a medicina veterinária lá fora é muito bem reconhecida, inclusive até pelos órgãos governamentais. Eu sei que é um pouco do que a gente vai conversar amanhã, mas como você morou lá por bastante tempo, como que é isso no dia a dia lá? Olha, na prática eu convivi pouco com os médicos, porque a gente vivia bastante tempo no laboratório, mas o fato do college nos Estados Unidos ser comum para todas as disciplinas, isso é embutido de forma muito natural na cabeça deles. Então, aqui, basta a gente falar que os cursos de medicina no Brasil não têm uma disciplina de zoonoses. Então, como é que a gente mostra para os médicos que a veterinária é importante se eles nem sequer têm uma disciplina de zoonoses? Como que eu falo para um médico obstetra em que 80%, se chega uma mulher grávida, ele manda você jogar o gato fora, porque ela pode ter toxoplasmose? Então, nós estamos muito distantes dessa sintonia. Né? O exemplo da toxoplasmose é o melhor de todos. Você chega lá, o médico faz, olha, joga teu gato fora porque você está grávida agora. Então, enquanto o médico não falar, bota teu gato no colo e alisa enquanto você sente teu bebê chutar, isso não vai acontecer nunca. Professor, dentro da sua visão, conhecimento, dentre as doenças das zoonoses, tirando assim a leishmaniose, que é bem comentada entre todos, né, relativamente, quais são as zoonoses que mais ocorrem aqui no nosso país, que é a realidade nossa, que é mais negligenciada, tanto por nós veterinários, como na medicina humana, que poderia haver essa interação entre medicina humana e medicina veterinária? Rapaz, agora você me pegou. Toxoplasma e as salmoneloses, eu acho. Acho que a salmonela seria a mais negligenciada de todas. Principalmente com essas cepas de salmonela agora resistentes. Muitos antimicrobianos, eu classificaria as duas. Lá em Curitiba tem muito caso de lepton, não é muito a realidade aqui, que depende de chuva, mas eu acho que, no geral, as duas zoonoses seriam essas. Boa tarde. No final do ano passado para cá, eu havia feito meu TCC sobre leptospirose. E isso já é uma realidade aqui em Petrolina. Por mais que a escassez de chuva aqui seja vista, nesse trabalho que a gente realizou, a gente obteve uma prevalência de 14,8% de casos de leptospirose em cães errantes. Então, já é algo alarmante e é bastante negligenciado aqui na região. Também comentar, pegando a pergunta do Chiarelli, que no trabalho que foi feito aqui, na verdade em Juazeiro, a frequência de ocorrência da leishmaniose lá, quanto foi as razões de chance lá foi maior em gatos do que em cães. No doutorado da professora Ana Amélia, né? Você quer comentar alguma coisa sobre? Bom, boa tarde. No projeto, a gente avaliou que os gatos domiciliados tinham mais chances de serem soroprevalentes do que aqueles que estavam na rua, e mais do que cães também.
Então, isso foi bem preocupante, porque são animais que estão dentro das casas, mas outros animais entram, né? E eram gatos até que tinham um complexo respiratório, que justifica a imunidade. Outra dúvida também que eu ia até perguntar, como é que está a situação que você trabalha, não sei se ainda trabalha com a parte de erliquiose, você ainda está nessa área? Como que está a situação que você vê na região ou no Brasil? Aqui a gente atende muitos casos, mas, infelizmente, o diagnóstico ele fica um pouco difícil, porque a gente tem que mandar para fora. Mas a gente está atendendo muitos casos com gatos, né, micoplasma e erlíquia. Como que está essa situação? Como que você está? Percentagem? Como que você está vendo isso? Está tendo um aumento? Está tendo uma piora? A gente vê muito animais sendo tratados, muitas vezes, indevidamente. Né? Qualquer coisa, respirou erlíquia. Aí eu queria ver a situação. A gente foi para Belo Horizonte, Lagoa Santa, é lindo. E aquelas capivaras, pessoal tudo feliz, vendo capivara, tirando fotos. Só eu e o Alexandre fugindo da capivara. Né? Minha irmã, mas por que um bicho tão bonitinho? Você vai ver o que é bonitinho, né? Carrapatos. E lá tinham placas, né? Falando disso. Então, eu fiquei bem preocupada. E a gente está vendo aqui uma ascensão no nosso atendimento. Aí, se você puder comentar alguma coisa, pelo menos para a nossa área de pequenos, principalmente, é importante. Doenças transmitidas por carrapatos, quando a gente fala de erlíquia, a gente tem erliquiose no Brasil inteiro, até ali Santa Catarina. Então, a gente tem 2 espécies de ripséfalos sanguíneos, que ocorrem aqui no Brasil, 2 linhagens. No Rio Grande do Sul, a linhagem de ripséfalos sanguíneos ela não tem capacidade vetorial para transmitir erlíquia, mas, no geral, a prevalência ali gira em torno de 30% a 35%, isso para o Brasil inteiro, claro, com picos, né, dependendo do clima. Mas o que mais chama atenção que de uns anos para cá os clínicos começaram mais a abrir a mente, é que as co-infecções são mais comuns do que a gente pensa. Então, muitas vezes vem um animal, eu estou pensando na erlíquia, e aí eu trato só com doxy, ele vai voltar, porque ele também tinha babese e eu não tratei, ele também tinha micoplasma e eu não tratei. Então, isso dificulta muito, e eu posso estar criando um processo de resistência da doxiciclina, sim. Quando eu comecei a tratar a erlíquia lá atrás, eu tratava com 5 a 10 miligramas por quilo. Hoje, dependendo da área ali em Londrina, se eu não iniciar de 15 para 20, eu vou perder aquele cão. Então, se a gente não já considera isso como um processo de resistência, eu não sei o que seria isso. Os micoplasmas, né, que é a linha que eu mais venho trabalhando ao longo do tempo, dificilmente você vê em outras espécies, a não ser num gato, caso clínico de micoplasma. Então, os gatos eles ficam, de fato, ictéricos e eu tenho que tratar. Em cães e outras espécies, geralmente a micoplasmose lameotrópica está associada quando eu tenho uma co-infecção, seja ela com babésia, com erlíquia ou leishmania, aí sim eu tenho um quadro clínico. Mas, em geral, as prevalências eu não tenho observado muita, a não ser na sazonalidade mesmo, nos picos. Dependendo. Quando a gente tem muita alteração de temperatura, aí a gente vai ter, sim, aumento de casos. Tem muito, né? Agora virou um boom esses testes rápidos de monocromatografia, e a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o clínico ele quer usar aquilo como um padrão ouro, e a gente sabe que aquilo é um teste sorológico. Talvez aquela resposta imunológica ela seja lá de trás. Então, a erlíquia hoje, então, o cão que foi tratado com erlíquia, ele foi curado por erlíquia, se eu usar um teste sorológico comercial, esse teste pode dar positivo por até 2 anos depois. Então, se eu estou lá no ambulatório, faço o meu teste e ele dá positivo, eu tenho que ter muito cuidado se eu vou ou não prescrever doxy para ele. Preciso ver a clínica, preciso ver resultados laboratoriais para saber, porque aquilo ali pode ser uma infecção pregressa. E o PCR hoje não é uma realidade em todos os locais ainda, né? A gente tem alguns laboratórios grandes no Brasil que fazem diagnóstico, mas que a gente depende do envio de amostras, greve dos correios, aí chega num posto, devia estar refrigerado, deixa fora da geladeira, a amostra já chega lá inadequada para processamento. Então, isso ainda é um obstáculo. Depende.
Tem uma coisa que eu brinco com meus alunos, todo mundo odeia estudar patogenia. Mas se eu não sei patogenia, como é que eu vou saber onde o patógeno está naquele momento para saber se eu peço um direto, um sorológico ou um PCR? Então, tua pergunta, qual que é a melhor amostra para Ehrlichia? Em que fase da doença o animal está? Se for na fase aguda da doença, 7 dias, PCR de sangue periférico, porque é lá que ela vai estar. Depois disso, para onde é que a Ehrlichia vai? Baço. Em fase crônica, para onde é que ela vai? Medula. Então, PCR de medula. A leishmania é a mesma coisa. Então, é o que eu falo para os meus alunos. Se você quer ser um bom clínico, você tem que saber patogenia. Senão, você não vai conseguir diagnosticar. Não adianta. Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta em relação a quando o senhor chegou no Paraná, foi informado ao senhor que não tinha carrapato, né? E eu queria saber se já tinha algum caso de febre maculosa confirmado. Porque, assim, eu tive no Tocantins, em Palmas, e lá os parques têm muita capivara. Muita, mas só que o pessoal, os veterinários de lá falam, não tem carrapato aqui. Principalmente porque não tem caso confirmado. Só que fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que realmente não tem carrapato nessas capivaras? E será que esses casos que não foram confirmados realmente foram casos que foram estudados ou só pelo fato das pessoas acreditarem que não tem carrapato, realmente não foi estudado, não foi diagnosticado? Então, assim, a minha pergunta era se já existiam esses casos. Com relação à febre maculosa, a febre maculosa é transmitida pelo Amblyomys sculptum, né? Anteriormente conhecido como Limocagenense. O trabalho do Tiago, de 2011, 2012, ele mostrou claramente os locais de ocorrência do Amblyomys sculptum. E o Amblyomys sculptum hoje está ali centro-oeste e sudeste. Tocantins eu não conheço aquela área ali. Mas pelo mapa do Tiago existem ali algumas espécies de Amblyomys sculptum. Talvez tenha caso, não pela Rickettsia, mas pela Rickettsia parkeri, por exemplo, e não é diagnosticado. Essa é a verdade. Em Curitiba, autóctono ainda não teve caso, porque a gente ainda não conseguiu encontrar um Amblyomys sculptum lá em Curitiba. Eu tenho em São José dos Pinhais, que é um município vizinho, lá eu tenho sculptum, mas em Curitiba ainda não. Então a gente encontra muito Amblyoma dubitatum lá e aureolatum, que é o principal. O Amblyoma aureolatum nas áreas de Mata Atlântica em São Paulo é um dos principais vetores, mas em Curitiba ainda a gente não encontrou, não. A gente tem um cenário no Brasil, pelo menos eu vejo dessa forma, né? E alguns colegas também, em que muitas profissões acabam tendo atribuições parecidas, e isso gera muitas vezes uma certa competição, mais ou menos isso, né? Por exemplo, a gente tem os colegas que são técnicos, enfim, isso paralelo a um mercado que está cada vez mais competitivo. Eu queria saber se o senhor enxerga isso como um entrave para essa questão da zoobiquidade. Se o senhor enxerga isso como uma dificuldade, pode existir uma dificuldade por conta disso, porque os profissionais, eles muitas vezes se enxergam daquela forma de que tem que defender o seu espaço, porque já existe uma concorrência muito grande, já tem outros profissionais que fazem algumas atribuições similares, por exemplo, médicos veterinários, biólogos, enfim, esse tipo de coisa. Eu vou usar um exemplo prático para a tua pergunta. Por muito tempo teve briga, né? Os biomédicos queriam fazer hemograma de cão e gato. E eu acho que isso é o mercado. O mercado hoje está saturado. Então, o MEC hoje, isso aí vai uma crítica pública que eu sempre faço, não existe critério para abertura de curso hoje. Qual o critério para abertura de curso? Então, só em Curitiba, eu tenho 5 universidades de medicina veterinária em Curitiba. Então, se eu colocar uma média de 40 alunos, eu formo 200 veterinários por ano. Onde é que esses meninos vão trabalhar? No Uber. É triste isso. Isso é triste.
É triste para um docente vir aqui na frente e formar vocês, e para onde é que vocês vão? Semana passada eu perdi uma residente, porque arrumou um emprego. Eu vou dizer para ela não ir, vou dizer vá. E eu disse a ela, sabe por que você vai? Porque eu tive uma excelente aluna de mestrado que hoje está trabalhando como vendedora num restaurante de sushi. O artigo dela acabou de ser aceito na PLOS, que é uma revista excelente e dificílima. Fez um mestrado belíssimo e está vendendo sushi, porque não tem emprego. Então, enquanto o Ministério da Educação não fizer uma política, de fato, né, estavam querendo fechar curso de medicina, mas de medicina veterinária, está sobrando médico, né? Todo mundo vai para médico e é atendido em 5 minutos. Né? Então, enquanto o Ministério da Educação não fizer uma política clara e que os nossos conselhos, não só de veterinária, como se conversarem e parar de trocar farpas e cada um respeitar o seu espaço, a coisa vai só piorar. Não adianta a gente tapar buraco. Né? Infelizmente. Por isso que alguns autores... depois eu vou deixar todo esse material para vocês aí dos artigos. A saúde única, infelizmente, hoje ela é só teórica. Né? A prática, né? Todo mundo sabe que o veterinário faz parte do NASF, né? Aqui tem algum NASF com médico veterinário? Apesar de ser lei, né? Isso é uma lei federal. Há muito tempo. E aí? Não precisa ir muito longe. Basta a gente ficar em cada município nosso e perguntar, tem veterinário no NASF aqui? Não. Ah, tá, obrigado. Agora me pegou. A nossa medicina do coletivo lá, a gente tem 10 vagas. São 5 residentes por ano que entram. Então lá os meninos fazem rodízio nos municípios. A professora Rita agora fechou com alguns municípios. Pinhais, São José dos Pinhais. Araucária. São 4, 5 municípios. E além dos municípios que têm CCZ, eles vão para o CCZ, senão eles vão para a vigilância sanitária ou vigilância epidemiológica ou acompanha os NASF. Mas eu não sei quantos no Brasil. Em coletivo, né? Medicina coletiva. De medicina do coletivo. Saúde coletiva. Porque lá a gente tem os 10 vagas do coletivo por ano e tem mais 4 na saúde coletiva que faz parte do departamento de saúde coletiva. Esses sim, eles vão para o NASF. Esses 4 lá do departamento de saúde coletiva da UFPR. Que é já casado com a medicina de fato. Mas aí no Brasil inteiro eu não sei. Tem zoonose de saúde pública, em Botucatu, em outras áreas. O corte do Ministério agora com essa PEC aí, eu acho que dificilmente vai conseguir mais vagas, né? Inicialmente, quero parabenizar pela palestra, muito boa, e traz uma discussão para a gente que é muito rica. Nós temos, eu acho que na nossa profissão, um déficit muito grande em relação às especialidades de cada um. Por que isso não acontece na medicina? Porque os médicos eles já têm ali o 6º ano de formação deles, muitas vezes eles já são encaminhados para uma área que eles têm predileção. Já é tradição dele se formar, o médico se forma e vai fazer a sua residência, vai fazer a sua especialização. Isso não é rotineiro na medicina veterinária. Nós nos formamos, caímos na grande vala dos médicos veterinários generalistas, cada um abre a sua portinha, seu pet shop, seu consultório, sua clínica, enfia o diploma debaixo do braço e se contenta em ganhar 3, 4 mil reais por mês. Aqui nós tivemos parcerias com médicos. Trabalhamos com médicos na área de imagem, trabalhamos com médicos na área de ortopedia, trabalhamos com médicos na área de cirurgia cardiológica e angiológica. Mas quando eles precisam do nosso apoio, quantos de nós temos
a formação exata para poder contribuir. Claro que nós temos aqui muitos grandes, até o professor comentou o caso do professor Matheus Matiusi, o professor João Alves também contribui nos cursos, não sei se o professor conheceu o nosso coordenador, que acho que ele deve estar viajando, mas ele também contribui nos cursos de saúde aqui da nossa instituição e de fora dela, né? Também junto aos conselhos de saúde. Eu acho que o grande problema para a medicina veterinária é que as pessoas não se contentam simplesmente em se formar médicos veterinários, aliás, se contentam em se formar como veterinários, né? Mas esquece que nós também somos responsáveis pela saúde humana. E por isso que não existe uma via de mão dupla. Por isso que quando nós precisamos, a gente vai atrás do pessoal da medicina humana, vai atrás do pessoal que trabalha com ortopedia, que trabalha com cirurgia vascular, para vir contribuir conosco, porque nós não temos e não é uma via de mão dupla, porque nós não temos uma formação específica para poder contribuir com eles. Enquanto que, quando o professor diz, né, o mercado está muito inchado, realmente está muito inchado. Por que não acontece isso com a medicina? Porque formam-se aí 100 médicos ao ano aqui em Petrolina, só em Petrolina, sem contar o outro campus que nós temos, que vai também contribuir com o mesmo número. Mas por que não tem problema com o inchaço do mercado? Porque eles se especializam. O nosso problema é a falta de especialização. Todos nós nos formamos, nos colocamos, e aí eu estou me incluindo, né, como o profissional, mas nós nos formamos e vamos nos contentar em ganhar os seus 3, 4 mil reais por mês. Esse é o problema. Nós não temos uma formação onde vai falar para o médico, me procura porque eu estou aqui, eu sou referência na minha área. Referência em quê? Referência em quê? Então, eu acho que o que a gente precisa é pegar... Eu gostaria de ter tido a mesma oportunidade, mas pegar e ir para fora, fazer o seu mestrado, o seu doutorado, o sanduíche, e trazer muito do conhecimento de fora aqui para o nosso nicho. E também não precisa ir para fora, não. A gente pode ir para uma capital, a gente pode ir para os grandes centros, para as grandes universidades, grandes centros de pesquisa, também para poder contribuir com a nossa região, com a formação médica veterinária. Mas o que falta ainda para nós é a especialidade. Quantos especialistas nós temos em Petrolina que são oftalmologistas, que são odontólogos, que são nefrologistas? E daí a gente pode ficar listando aqui uma série de especialidades. Nós não temos. Nós não temos. Nem aqui no hospital. Quantas são as especialidades? Quantos veterinários nós temos atuando no hospital? É um ou outro que tem a sua especialidade, né, que de repente serve ali como referência para neurologia. Neurologia, nós temos aqui uma profissional que atende os casos de sistema nervoso, mas é um ou outro especialista que nós temos. Nós temos que buscar agora trazer para cá profissionais que trabalhem com oftalmologia, como nós tivemos aí um recente evento que foi realizado aqui, da odontologia, da nefrologia, e eu acho que é assim que nós vamos conseguir formar os nossos profissionais, que vão ser os nossos egressos, também sendo referência para o mercado de trabalho. Porque até então, todos os nossos alunos, todos os nossos egressos, eles estão indo para o mercado de trabalho como médico veterinário generalista. E é isso, pelo menos esse é a minha visão, com esse déficit grande que nós temos na empregabilidade dos nossos egressos. Aliás, quando eu falo nossos egressos, não estou dizendo só aqui, não. Quando o professor falou assim, eu estou mandando o veterinário para onde? Para trabalhar de Uber. Eu acho que é bem isso. Para trabalhar, sem desmerecer, claro, os profissionais, né, mas você vai se formar para sair por aí, para vender até questões relacionadas à nossa profissão, mas para ganhar 3, 4 mil reais, porque você pode trabalhar com Uber e ganhar 10, você pode trabalhar com vendedor de sushi e ganhar 15, né, mas você tem que se diferenciar naquilo que você vai fazer. Senão, você cai na vala comum dos outros profissionais.
Concordo plenamente, professor. A gente vê hoje o estímulo dos alunos é diferente, né? Sem querer generalizar, mas hoje a gente não vê mais aquele aluno que chega na universidade às 7h30, sai 7h30 da noite com gosto, assim. Eu estou 5 anos aqui, eu vou me estrupiar esses 5 anos, mas eu vou sair daqui um médico veterinário, não um veterinário. Certíssimo, professor. Quando eu venho para a saúde pública, a disciplina de zoonose é no último ano. Então, eu hoje me entristece. Eu chego para dar aula, os meninos estão com a cabeça no estágio. Então, como é que eles vão saber o que essa foto representa? A cabeça deles está, eu vou para Botucatu, eu vou para Jabuticabal, eu vou não sei o quê, a aula desse professor não acaba, eu estou me formando, eu não aguento mais assistir a aula. Eu não sei quando é que a zoonose é ministrada aqui, se é no último semestre também, no 6º. Mas você não vê a pessoa estudar com afinco. Isso está faltando. Isso é uma crítica. Eu acho que é uma lamentação de todos nós, professores, é fato. Eu acho que o professor Marcelo colocou muitas coisas boas, sim, mas eu como professor da Univasf, hoje eu me sinto agraciado com os nossos egressos. Muitos, aqui nessa sala a gente tem 3 que fizeram residência. Karina fez residência em clínica médica de cães e gatos. O Alan fez em clínica e cirurgia de grandes. O Diego em clínica e cirurgia de pequenos animais. Tem mais alguém que foi residente? A gente tem hoje um curso de aprimoramento aqui na universidade que não é uma residência, mas do MEC, federalizado, mas acontece nos moldes de... A gente tem já egresso nosso, a sua ex-orientada foi para Davis, fez residência em Recife, hoje está fazendo em Davis. Então, assim, eu, de certa forma, eu me sinto feliz, me sinto agraciado com os nossos alunos, né? Tenho alunos que saem daqui meia-noite, quando tem cirurgia, que mora aqui no hospital. Então, o hospital está aqui para vocês usarem. Ah, mas eu já tentei ir e não deu certo. Não é bem assim, tentou ir e não deu certo. Tem que, de fato, ir procurar uma forma de estar aqui dentro, via monitoria, extensão, iniciação, colaboração em projetos de pesquisa. Formas tem o estágio remunerado. Então, assim, eu acho que tem que correr atrás do prejuízo. A verdade é essa. Quando eu estava na graduação, eu nunca tive férias, porque todas as minhas férias eu estava fazendo estágio em clínicas, não na faculdade. Eu ia para grandes centros. O que mais eu fui foi para Recife e fui muito bem recebido lá naquele hospital veterinário Harmonia. Então, por várias vezes eu fiquei lá fazendo estágio. Tive a oportunidade de acompanhar a veterinária do hospital. Então, num primeiro momento, eu entrava na sala, ficava quietinho, só olhando o que ela estava fazendo. Depois ela passou a deixar eu pôr a mão no animal, segurar, conter. Depois ela foi criando formas que me ajudou e hoje estou aqui graças a essas pessoas de lá, de onde eu me formei. O mercado, ele na verdade, o mercado ele seleciona o bom profissional do mau profissional. Isso é fato em qualquer profissão. Não desmerecendo nenhuma profissão, mas a minha árvore na frente de casa tinha mais de 2 meses que estava sem cortar, porque o meu jardineiro estava sem tempo para ir lá. Mas a forma que ele corta, nenhum outro cortou igual. Então, disse, cara, eu estou te esperando. Enquanto você não vir aqui, a árvore vai só crescer.
Então, também não é para a gente desanimar. É para, de fato, a gente se empolgar com essas histórias que a gente está contando aqui e mexer com o brio de vocês. E vocês têm que sair dessa zona de conforto que vocês estão. Porque ficar aqui em casa é muito bom. Mas melhor ainda é a gente sair da zona de conforto e ir lá para fora. Tá? Considerando as particularidades regionais. Perfeito. Não tem como um curso para cá não ser forte em caprino e ovino. Não tem como um curso no Mato Grosso não ser forte em bovino de corte. Nem no Paraná em bovino de leite. Perfeito. Por isso que nos Estados Unidos é forte. Existem colégios específicos. Mas mesmo sem eles, existem formas de a gente ir atrás. Existe. Tem muito material. Hoje, na nossa época aqui, internet era raridade. A gente tinha que pedir artigo para o Comult, esperar 30, 40 dias para chegar. Hoje, vocês têm o YouTube, que é grátis. Vocês têm uns sites aí que a gente nem precisa citar nome, mas você não precisa pagar o artigo para baixar. Vocês têm livro em PDF. O livro mais novo que eu tinha na Rural era de 1980. Que eu abria, eu tenho rinite, passava a tarde espirrando, querendo estudar, mas não conseguia. Né? Então, hoje, gente, não existe essa... E eu vou falar, a principal barreira é o inglês. Eu não sei inglês. Se você quiser aprender tailandês, hoje tem curso grátis no YouTube. Basta você botar um fone e dedicar 1 hora do seu dia na frente do computador, ao invés de estar no Facebook. Né? Eu não estou dizendo que é o caso de vocês, mas é o caso da maioria, que é grátis. E se a gente vai e corre atrás, é isso que a gente falou, né? Cada um aqui dos professores tem uma história para contar. Se eu contar a minha, eu ia abandonar a veterinária para fazer informática, porque eu estava assim. Eu não tinha bolsa, eu não tinha... Morava em Olinda, era 3 ônibus para ir para a Rural, eu não tinha dinheiro para ficar no almoço. Hoje eu devo ao professor Rinaldo, que é professor foi o primeiro professor que me deu uma bolsa de extensão na época, R$120, até hoje eu lembro. E aquela bolsa fez com que eu não largasse a medicina veterinária. Então, todo mundo passa por adversidades, mas é aquela coisa. Se você quer a coisa, você chega aqui de manhã, sai de noite, estuda, se vira, pega caderno emprestado. E hoje não precisa mais. Com a internet, no celular, vocês conseguem o que vocês quiserem. E tem muita coisa boa lá fora. Muita oportunidade de bolsa. Muita. Falta gente. Só falar de uma experiência que eu tive. Eu fiz uma parte da graduação nos Estados Unidos. E lá, quando eu fui fazer meu exame, que toda universidade tem um examezinho de saúde admissional, aí a médica perguntou qual curso que eu fazia. Eu falei, eu faço veterinária. Ela, nossa, meu sonho, mas eu não consegui entrar. Então, assim, olha a diferença, porque lá nos Estados Unidos tem 40 universidades de medicina veterinária. É menos que uma universidade por estado. Então, lá é muito difícil entrar numa faculdade de medicina veterinária. Ela falou, eu não tinha nota para entrar na veterinária.
eu tive que mudar de pré-med para pré-vet, de pré-vet para pré-med. E lá também essa questão da pesquisa aqui no Brasil é muito desvalorizada. Por exemplo, eu digo, lá eu falava, eu sou pesquisadora da ESU. As pessoas, nossa, parabéns. Falavam, nossa, você deve ser muito inteligente para fazer veterinária. E enquanto aqui você fala, eu faço mestrado. O pessoal faz, nossa, mas você não vai trabalhar, não? Mas você só estuda. Então, assim, tem toda essa questão da desvalorização. Eu concordo plenamente com a questão de que tem muita universidade. O fato de ter menos universidades lá faz com que seja realmente mais difícil de entrar. O médico veterinário ganha muito mais lá do que aqui. E eu conheço, sim, muito veterinário lá que trabalha com pequenos, com grandes, porque é a forma deles de ganhar dinheiro. Assim, tanto que tem um colega meu veterinário lá que ele dizia, eu trabalho com pequenos para ganhar dinheiro e trabalho com grandes porque é o que eu amo. Mas grandes é mais um hobby, mas eu estou na área de pequenos realmente porque eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, tem muito essa questão da valorização. Aqui no Brasil, eu acho que essa diferença da medicina para a medicina veterinária é gritante. A gente não tem um conselho muito unido também. Acho que essa questão vem desde o veterinário, da nossa formação. A gente não se forma a gente se forma para trabalhar por amor. As pessoas acham que a gente tem que trabalhar só por amor, não por dinheiro. A gente quer defender que o médico veterinário é o médico do cachorro e do gato. As pessoas não têm a noção de que existem outras coisas. Teve aquela reportagem do rapaz onde estava sendo apreendido as coxinhas e o suco que ele estava vendendo e as pessoas compraram tudo rápido antes que a vigilância sanitária conseguisse recolher. Gente, eles estão tentando proteger a população e a população não tem essa visão de que o médico veterinário está tentando proteger e sim que ele está roubando o sustento do cidadão. Então, assim, é uma realidade que tem que ser mudada para que a gente tenha realmente nossa valorização. Faltou mencionar que a concorrência em veterinária é mais baixa, eu vou fazer vestibular lá por conta disso, para entrar na federal. Esse também já escutei. Mas, acho que em resumo, gente, eu acho que a gente está vivendo uma época difícil. As pessoas não têm paixão. Eu falo da minha Universidade Federal Rural com paixão. Todas têm problemas. Aqui tem problema, lá na Federal, lá em Curitiba, todo lugar tem problema. Mas peraí, isso aqui é minha casa. Eu não vou sair daqui, ali na esquina, Univasf, não tinha aula. Peraí, não falo da Univasf, não, isso aqui é minha casa. Eu tenho que ter paixão para vir aqui. Eu tenho que ter paixão para assistir a aula. Se o professor não está dando aula boa, reclama com o professor, chama ele no café, olha, estou aqui para ter aula, eu quero aprender. A gente não vê mais isso. Infelizmente, a gente está vivendo uma época em que falta paixão pela profissão. E enquanto a gente não mostrar para a sociedade a paixão pela nossa profissão, são aqueles macaquinhos ali caindo do banco. Essa é a verdade. Não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Eu falo pra caramba. Só para complementar a ideia dela, por isso que a gente vê hoje alguns veterinários cometendo suicídio. Porque a pessoa fica frustrada com aquilo ali. Né? A gente tem um trabalho do orientada nossa que está tentando estudar isso. A síndrome de burnout, síndrome da ansiedade e da compaixão. Porque eu nunca vi também gostar tanto de adotar bicho como veterinário, né? Eu posso falar que ela tem 3. Tá? Mais alguma pergunta? Então, 2 recados. Amanhã, às 9 horas, a gente inicia aqui nessa mesma sala, com o professor Rafael de novo falando sobre programa de internacionalização. No segundo momento, ele fala sobre publicações em periódicos. Terça-feira da semana que vem, às 10 horas, quem tiver interesse também fica o convite aberto, a gente vai trazer a doutora Mirela Bonfim, que é uma psicóloga do IFE Bahia, para falar sobre síndrome da ansiedade nos cursos universitários.
Então, é uma pessoa que tem uma vasta experiência, ela é formada em psicologia, trabalhou na UFBA, depois ela foi chamada para desenvolver um trabalho na UNB com esse perfil, e agora ela está trabalhando aqui no IFE Bahia, porque o esposo passou por um concurso aqui, ela acompanhou o marido. Então, ela vai vir falar para a gente sobre síndrome de ansiedade nos cursos universitários. Na outra terça, às 10, vai ser das 10 a 1h da tarde, teórico e prático. Tá bom? Então, fica aberto o convite para vocês. Obrigado mais uma vez. Quem não fez a inscrição, procurar os alunos da disciplina para fazer, para a gente emitir o certificado que vai online. Tá bom? Queria agradecer a todos vocês por estarem presentes nessa tarde. Eu acho que foi muito produtiva para a gente. Tá? Mais uma vez, agradecer ao professor Rafael pela disponibilidade de vir cheio de coisa para fazer lá, mas havia prometido de fazer essa aula, é a aula inaugural da disciplina. Então, eu acho que foi muito legal o tema, muito legal a palestra, muita coisa interessante. Eu havia, no primeiro momento, falado de conceitos novos, mas tem conceitos ali bem antigos, mas que não habituais, então, de certa forma, estranho para a gente. Obrigado, e sempre que quiser vir até a Univasf, as portas estão abertas. Inclusive, tem alguns professores que pediram para marcar uma reunião contigo, né, para conversar a respeito de parcerias entre trabalhos científicos. Gente, em nome da pós-graduação lá das Ciências Veterinárias, eu agradeço vocês, dizer que a UFPR está aberta. Vários trabalhos que eu apresentei aqui são de docentes do nosso programa, todos têm parcerias. Se alguém se interessou por alguma daquelas áreas, eles me autorizaram a passar o e-mail deles, entre em contato. Em época de crise financeira, ou a gente junta 2, 3 instituições, ou não dá conta do mestrado, né? Então, o UFPR está aberta para vocês. Muito obrigado de novo, acho que amanhã a gente conversa mais. 9 horas.